sejam todos bem-vindos a mais um vídeo sobre a nossa série de análise de painéis públicos. Hoje eu vou apresentar para vocês 3 painéis que estão disponíveis gratuitamente no site da ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Vou deixar na descrição do vídeo um endereço para que vocês possam acessar aqui no portal da antac.gov.br. Então, descendo aqui, eu tenho o link para acesso a 3 painéis. Primeiramente, nós vamos abrir esse painel aqui de instalações portuárias privadas. Já deixei ele aberto aqui no nosso menu superior. E está aqui o nosso painel de monitoramento de instalações privadas. Vou aplicar aqui o zoom para que vocês possam ver o endereço. Olha, foi desenvolvido em Power BI. E aqui nós vamos entrar em detalhes do que está disponível aqui, do que foi feito em termos de visualizações. Primeiramente, eu tenho aqui a marca, né, o símbolo da ANTAQ. Eu tenho aqui um campo que mostra a última atualização na base de dados e um título. Também tenho aqui um ícone que mostra algumas informações e o botão de limpar filtros. Nesse painel, os filtros estão aqui na lateral à direita. Observe que eu tenho o primeiro filtro de data. À medida que eu vou mudando aqui as datas, ele vai mudar os valores em todas as visualizações. Também tenho a opção de filtrar por região, filtrar por UF, e também eu tenho aqui a opção de chegar até a nível de municípios. Bacia hidrográfica. Vamos selecionar a bacia do Paraguai. Ele vai fazer uma filtragem para mim de algumas informações. Deixa aqui eu selecionar tudo. E eu vou marcar aqui, eu também tenho a opção de filtrar por situação operacional. Isso aqui é um filtro de lista. Tipo de terminal, instrumento, nome do terminal. Então, aqui é a minha lateral à direita, eu tenho os filtros. Observe que aqui eu tenho um gráfico de pizza, onde em azul ele mostra as instalações autorizadas e em amarelo as instalações registradas. Vou limpar os filtros. E vou marcar aqui só, tá? Esse mapa ele não interfere. Vamos clicar aqui e selecionar em azul em operação. E assim eu consigo filtrar nos outros visuais de acordo com o que eu selecionar. Por exemplo, aqui eu marquei construção não iniciada. E aí tem a construção em operação. Agora aqui no mapa também eu posso posicionar o mouse e ele vai abrir essa caixa de diálogo e vai mostrar algumas informações. Por exemplo, tipo de instalação, latitude e longitude, nome do terminal, investimentos, instrumentos. Então, todas as informações que a gente quer que apareça dentro dessa caixinha, a gente coloca lá no Power BI na parte de detalhamentos. Agora o cachorro ali decidiu latir. E aqui nós temos um gráfico de barras. Observe que 2014 se destaca bem por ter muitos contratos, né? Aqui, ó, quantidade de instalações. Então, 2014 se destaca bem pela quantidade de instalações autorizadas. 2020, apenas 9 instalações. Descendo mais um pouquinho aqui no gráfico, eu também tenho um outro gráfico de barra que mostra a quantidade de instalações registradas por ano. Agora eu tenho uma tabela.
Essa tabela tem aqui várias colunas, várias informações, e observe que aqui eu tenho o link que me leva para o instrumento, né? Link do instrumento, por exemplo, se eu selecionar aqui, ele já vai abrir uma outra página, onde ele entra em detalhes sobre esse instrumento, no caso aqui, e agora ele vai abrir aqui na internet a página com o documento, com a legislação a respeito. Enquanto vai abrindo aqui, e aqui ele trouxe o contrato. Voltando aqui para o nosso painel, e desci aqui em todas as informações e consegui apresentar para vocês esse primeiro painel de monitoramento de instalações privadas, né? Então, aqui na nossa página inicial da ANTAQ, tem esse segundo painel de instalações portuárias em portos públicos. Eu já deixei ele aberto aqui, vamos visualizar. Esse painel ele tem bastante imagens, bastante gráficos. Ele já tem aqui um título, tem um e-mail para dúvidas e sugestões e tem um filtro. Se eu selecionar, ele aparece aqui as opções de filtros. Vamos marcar um porto aqui. Angra dos Reis, e vamos marcar o Porto de Belém. Só segurar o Ctrl e marcar. E clicar aqui em filtros novamente. Agora ele já fez a filtragem em todos os visuais desse painel. Primeiramente, eu tenho um gráfico de rosca que me mostra arredondamento e contrato de esse tipo de exploração. Também tem outro gráfico de rosca, um gráfico de barra que mostra a quantidade de contratos por porto organizado. Esse gráfico de barras, ele também mostra aqui a evolução de contratos assinados no período. Eu tenho esse outro gráfico de barras que mostra a quantidade de contratos por filtro de cargo. Interessantíssimo esse gráfico de barras que mostra por faixa, né? A quantidade de contratos por faixa diária. Aqui também eu tenho informações de percentual e quantidade de contratos que excederam cláusulas. Aqui abaixo eu tenho uma tabela. Bem interessante essa tabela. Eu consigo selecionar uma opção e depois marcar esse ícone e automaticamente o Power BI vai apresentar aqui uma nova visualização com os detalhes do contrato. Então, mostra a versão do contrato, o número do contrato, nome do porto, o objeto, então entra bem em detalhes. Para voltar para a tela anterior, eu clico novamente no ícone. E posso também limpar todos os filtros. Aqui é a página 2 do painel, eu já tinha visualizado, mostrar para vocês a primeira página, onde eu tenho uma imagem e um texto explicativo sobre o painel. Quando eu clico em explorar, automaticamente ele nos leva para esta página que nós estávamos visualizando. Aqui também tem um mapa, que eu posso aplicar o zoom, posso clicar e arrastar, também posicionar o mouse em cima e visualizar as informações disponíveis, por exemplo, tipo de contrato, latitude, longitude, quantidade de contratos, porto, empresa, número de contratos. Então, eu consigo perceber aqui nos trabalhos da ANTAQ que eles usam bastante o mapa, nesse caso aqui, para identificar a quantidade de contratos, né, o porto. E vamos seguir agora para o terceiro e último mapa, clicando aqui nesse painel de empresas e linhas de navegação. Eu já deixei aberto aqui.
Observe que esse mapa, ele é um pouco diferente do que a gente esse painel, ele é um pouco diferente do que a gente costuma visualizar, porque ele foi desenvolvido em ClickView. Vou clicar aqui com o botão direito e em informações de suporte a documentos. E observe que eu tenho aqui, ó, a informação de que ele foi desenvolvido em ClickView. Então, diferente do painel que eu estava mostrando para vocês, inclusive aqui na barra de endereço, eu tenho um nome bem mais resumido. Por exemplo, o painel do Power BI, ele tem aqui um nome bem mais elaborado, digamos assim, um nome bem maior. Então, o que tem nesse painel em ClickView? Também tem a data de última atualização, tem a versão, o título. Eu posso mudar o idioma, olha, mostrar em português, apresentar em inglês, mostrar em espanhol, deixar aqui em português. Observe que ele muda tudo muito rapidamente, né? Aqui eu tenho uma imagem, eu tenho aqui como se fosse vários cartões. No Power BI é possível fazer isso também. Inclusive personalizar com setinhas para cima e para baixo e com as cores, né? Aqui ele apresenta em vermelho valores negativos, em verde valores positivos. Aqui tem um botão de download da base de dados do estatístico aquaviário e um guia rápido do portal. Nesse primeiro quadro de movimentação, eu tenho informações portuária e containers, com imagens, com valores, muito bem elaborado. Também eu tenho aqui nesse outro gráfico informações de longo prazo em relação ao transporte, longo curso, informações de cabotagem e vias interiores. Eu tenho um texto explicativo, o que há de novo. E aqui abaixo, a frota, afretamento, linha de transporte, indicadores. Monte suas próprias pesquisas, clicando aqui. Imprimir estatístico aquaviário e dúvidas. E aqui eu tenho os filtros aplicados. Vou limpar aqui as seleções. Os filtros apareceram bem aqui embaixo. Aqui eu posso mudar o ano, por exemplo, posso marcar 2010. E o mês até novembro e avançar. Veja que já mudou aqui, ele mostra agora a movimentação do período que eu acabei de selecionar. E clicando em limpar seleções, ele volta para o período anterior que estava aqui apresentado. Em limpar seleções, volta para o período de 2020 que estava aqui selecionado. Aqui abaixo eu também tenho informações de ouvidoria, um e-mail da estatística e o endereço da ANTAC. Vamos clicar aqui em uma dessas opções, linha de transporte. Ele me leva para um outro painel que entra em detalhes sobre as linhas de transporte. Que legal, aqui eu tenho um gráfico. Parece que não atualizou todo o gráfico, mas está falando linha dos transportes longitudinal de passageiros e cargas. Eu tenho informações de linhas de embarque, partidas e chegadas, informações de itinerários. Vamos voltar para a página anterior. Ao clicar no ícone, ele me leva para o primeiro gráfico e assim eu tenho outros menus aqui. Monte suas próprias análises. Monte sua própria pesquisa. E aqui eu tenho alguns itens para selecionar, por exemplo, dados por ano. Vamos voltar para a página inicial.
indicadores. Aí aqui eu tenho um ranking dos 10 primeiros em relação à movimentação, instalações portuárias. Gráficos de... O legal do clique é porque a gente pode fazer assim, ó, e filtrar apenas aquela informação. Aí, agora ele filtrou. Eu posso aplicar aqui um zoom e filtrar apenas esse período. Descendo na barra de rolagem, eu tenho mais informações. Voltando para o menu principal. E agora vou finalizar com vocês essa análise de vários painéis, no caso 3 painéis públicos da ANTAC, 2 desenvolvidos em Power BI e 1 desenvolvido em ClickView. Se você gostou desse vídeo, deixe um like e deixe nos comentários dúvidas, sugestões de novos vídeos e até a próxima. Tchau, tchau!